Oi, gente. Lula, com Gleisi Hoffmann e Benedito da Silva, fizeram uma reunião com lideranças evangélicas para tentar, digamos assim, atrair esse bloco importante do eleitorado brasileiro, que a gente sabe foi um dos blocos mais importantes para a eleição do Jair Bolsonaro, né? Os evangélicos, inclusive, se transformaram no bloco mais fiel ao Bolsonaro, e só mais recentemente é que nós temos visto algumas das lideranças evangélicas se afastando do Bolsonaro. Embora os evangélicos, enquanto bloco votante, eles têm diversidades, existem setores progressistas entre os evangélicos, não é uma coisa única, né? Quando eu falo do bloco importante para a eleição do Bolsonaro, eu estou falando do que ficou predominante segundo as pesquisas, mas claro que nunca representa a totalidade. Gostaria de lembrar também que o PT, o Partido dos Trabalhadores, ele é um partido que na sua fundação tem uma conexão com o cristianismo. Não os evangélicos, os setores progressistas da Igreja Católica, né? O pessoal da Teologia da Libertação da Igreja Católica, mas o PT, quando foi fundado, ele foi fundado justamente pelo sindicalismo do ABC paulista, por intelectuais da academia, alguns de orientação social-democrata, outros de orientação marxista. Existia uma diversidade na academia, mas esse pessoal ajudou a fundar o PT. E setores progressistas, né, mais à esquerda, dentro da Igreja Católica. Essas foram as três bases de fundação do Partido dos Trabalhadores. Então o PT tem uma conexão com setores progressistas do cristianismo desde seu início, e teve uma relativa boa convivência com esses setores quando foi governo. Agora, eu vou falar um pouco sobre essa reunião, porque Lula deu alguns recados que eu achei importantes. Um dos principais recados está na manchete. Defendeu o Estado laico. Né? O evento reuniu mais de 800 cristãos evangélicos das mais variadas denominações e de quase todos os estados brasileiros. Né? Essa reunião com lideranças evangélicas foi um encontro virtual fechado, né, por uma plataforma online, mas teve a Benedita logo no início dizendo que teve infiltrado, teve bolsonaristas entrando também. O petista ressaltou que seu governo teve uma ótima relação com todas as igrejas e que ele governou para todos, sem distinção de religião, credo ou etnia. Ou seja, embora ele tenha buscado essa aproximação, né, ele não fez aquelas concessões tão grandes assim no discurso. Simplesmente dizendo que vai respeitar, que, enfim, né, que não que é um governo respeitoso aos grupos evangélicos, assim como é respeitoso a todas as religiões. Disse Lula: quando fui presidente, não queria governar para um pastor, eu queria governar para o povo. Tive uma extraordinária relação com todas as igrejas e governei para todo mundo. Precisamos defender o Estado laico e cada religião deve se organizar do jeito que quiser. Por isso, fizemos a reforma do Código Civil para abrir a liberdade de culto. A defesa do Estado laico, e Estado laico, para quem não sabe, é a ideia do Estado ser neutro diante das religiões, ele não ter uma religião de estimação, ele não tem uma religião preferida, é uma defesa fundamental nesse momento quando existem algumas lideranças evangélicas, não todas, não necessariamente a maioria, mas existem algumas, que têm uma postura diante do Estado que quer um Estado teocrático, ou seja, quer um Estado que tenha uma preferência por eles em detrimento de outras religiões, e alguns até querem usar do poder do Estado para perseguir religiões afro, por exemplo. E a ideia de defender um Estado laico, do ponto de vista do discurso, é uma fala muito boa e correta, porque essa ameaça de pensamentos teocráticos, de uma visão teocrática, é uma ameaça real na sociedade atual, porque existem pessoas cujo autoritarismo se conecta com o autoritarismo religioso, uma visão teocrática de que quer que o Estado reflita a Bíblia, o seu livro sagrado, e o Estado não pode, porque o Estado tem que respeitar todos os livros sagrados, todos os cidadãos, inclusive aqueles que não tenham nenhum tipo de religiosidade. Então, é fundamental essa visão de um Estado laico. Né?
No encontro virtual, ao lado da presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e da ex-governadora do Rio de Janeiro e deputada federal, Benedita da Silva, que é evangélica, Lula declarou ser possível construir um mundo melhor pautado na verdade, sem exploração da boa-fé das pessoas. Bem, a exploração da boa-fé das pessoas, a fala de Lula tem um direcionamento. São aqueles pastores que exploram a boa-fé das pessoas financeiramente, são aquelas pessoas que estão enriquecendo dessa forma. Então, ali ele dá uma cutucada em alguns pastores evangélicos e lideranças religiosas em geral. Tem gente que explora a boa-fé das pessoas na Igreja Católica, em outras religiões, né? Que usa da religião para sugar dinheiro das pessoas. E aqui ele dá uma cutucada em quem faz esse mau uso da religião, que obviamente não são todos, nem necessariamente a maioria das lideranças religiosas, mas é uma coisa que inquestionavelmente existe. Né? É uma coisa que existe. O evento, isso aqui eu já falei, Benedita lembrou que foram os governos do PT que diminuíram a desigualdade social e tiraram o Brasil do mapa da fome, cumprindo assim o princípio do evangelho de igualdade, equidade e plena liberdade. Eu já disse aqui, a fala da Benedita, que cria essa conexão, Benedita que teve aquele voto complicado, que eu já fiz vídeo aqui no canal sobre isso, que dava isenção de tributos às igrejas, que eu não concordei com o voto dela, critiquei na época, né? Mas aqui ela fala uma coisa correta e que eu venho falando no meu canal há muito tempo, de que as pautas da esquerda que falam de diminuição de pobreza, de combate à fome, de opção preferencial pelos mais pobres, de igualdade de oportunidades, essas pautas são totalmente sinérgicas, têm total coerência com o ideário cristão e o central da mensagem cristã em relação à economia e política. Né? Cristo estava andando do lado dos pobres. Jesus Cristo falou preferencialmente a favor dos pobres e muito crítico dos ricos. Disse, inclusive, que seria muito difícil para os ricos chegarem ao reino dos céus. Muito, muito difícil. Não impossível, mas muito difícil. Enfim. O que nós provamos, diz Benedita, foi que o Brasil tem jeito, a religião pode ser feita com muita verdade e ninguém precisa utilizar da boa-fé dos outros, porque a fé é uma coisa sagrada. Aqui é Lula, na verdade, né? Tenho fé em Deus, que a gente pode consertar esse país, podemos fazer a economia voltar a crescer, voltar a gerar emprego formal, cuidar do meio ambiente, outra pauta importante, cuidar do meio ambiente, ressaltada aqui. Não podemos perder a fé do povo. O pastor Ricardo Gondim, da igreja Bethesda, chamou o povo para permutar a esperança. Ele lembrou que a dor de ter visto seu pai ser um preso político nos anos de chumbo da ditadura militar e reforçou o fato de que Lula, mesmo tendo sido encarcerado injustamente, logo um preso político, manteve a esperança de dias melhores. A pesquisadora Magali Cunha, da Igreja Metodista, destacou a multiplicidade dos evangélicos a partir disso, a possibilidade de que boa parte lute honestamente por um mundo mais justo, se aproximando dos ideais defendidos pelo ex-presidente, podendo ter nisso uma potência de aproximação que pode repercutir muito positivamente no processo eleitoral de 2022. A pastora aqui está dizendo, a pesquisadora, né? Pesquisadora Magali Cunha, da Igreja Metodista, está dizendo mais ou menos o que eu já falei várias vezes aqui no canal, do ponto de vista de estratégia discursiva. Né? Não existe muita diferença entre o que ela falou e o que eu falei. Né? A militante Elizabeth Pereira, negra e da periferia, trouxe junto à sua família a experiência de ver direitos e a vida respeitados nos governos do PT. Ela reforçou o sentido de sentir na pele todas as políticas públicas trazidas pelos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff. Lula também destacou os chamados anos de bonança. Ele reiterou que governou para evangélicos, católicos e ateus. Um destaque importante, não é? Olha só, gente. É necessário tentar atrair esse eleitorado evangélico. É uma estratégia necessária. Eu já falei sobre isso, de como é possível conectar o que há de melhor na mensagem cristã com os ideais defendidos historicamente pela esquerda, e isso me parece uma estratégia absolutamente coerente, mas sem nunca ceder, sem nunca, digamos assim,
abdicar da defesa do Estado laico. Defender o Estado laico, se contrapor a esses ideais teocráticos que setores evangélicos defendem, precisa ser uma mensagem clara das lideranças do campo democrático, e foi isso que Lula, Gleisi e Benedita fizeram aqui nessa reunião. E nesse aspecto, acho que realmente foi uma reunião muito positiva. Eu não vou mostrar trechos do vídeo, mas se vocês quiserem, o encontro pode ser visto no comentário fixado, vai ter o link lá que leva vocês até o vídeo do encontro. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve em outro vídeo. Tchau, tchau, gente.